Muito boa tarde, passam praticamente 9 minutos das 7. Este é o Infinitos, um espaço que acontece sempre à quinta-feira neste horário, 7, 8 ou 19, 20, um programa que é conduzido por Alice Marques. E hoje, Alice, vamos continuar o tema que iniciamos na passada semana, que é a barca da vida. Para além da Irene Pinto, que já esteve presente na passada semana, não temos a presença da Fátima Vidal, mas temos uma outra convidada. Boa tarde. Olá, boa tarde. Sim, é verdade, hoje é a continuação do programa anterior. Não vamos falar de morte à partida, e falar de morte é o mesmo que falar de vida. Temos uma surpresa aqui entre nós, ainda bem. É a doutora Daniela Fontes, que posteriormente virá falar-nos de medicina integrativa. Fica aqui a promessa dela e minha, que teremos um programa sobre medicina integrativa. Vamos ver o que é isso nesse programa. Hoje vamos dar continuidade à nossa barca da vida. E como habitualmente, temos os nossos ouvintes têm a possibilidade de participar através dos números habituais, não é? É por telefone. Mas já agora valeria a pena recordar. Muitos dos nossos ouvintes já conhecem os números, mas nós acreditamos e sabemos que a cada semana que passa temos novos ouvintes e que não têm que ter receio, não têm que ter qualquer constrangimento em participar e colocar a sua questão ou dar a sua sugestão. Lembrando que não há perguntas estúpidas, só há respostas estúpidas. Ou poderá haver respostas estúpidas. Portanto, à partida estão todos ilibados, estamos todos ilibados de colocar qualquer questão. 256 336 187 256 336 187 e 913 150 843 913 150 843. Vamos então vogar. Sim, ao sabor das correntes. Mas antes eu queria apresentar ou dizer que, para quem nos está a ouvir e não ouviu a semana anterior, que a Irene Pinto também está cá. É uma pessoa que se tem dedicado, ou que descobriu nos últimos tempos o Reiki, e que fez um grande caminho neste interim, desde a iniciação, ou melhor, desde que começou o tratamento, a terapia Reiki, até hoje. E que podemos dizer que poderá dar conselhos muito importantes. É uma pessoa sem, como é que eu vou dizer, aparentemente simples, aquilo a que se chama simples, com uma grande alma, por isso é uma pessoa grande. Olá, Irene. Olá, Alice. Olá, doutora Daniela. Olá. Só para ouvirem a voz. Então, vamos dar continuidade à barca da vida. Falta-nos cá a Fátima, é verdade, ela estará aqui proximamente. Na semana anterior falamos sobre a morte. A morte que não existe, é apenas aparente. Daí chamarmos ao programa a barca da vida. A morte é apenas uma passagem entre uma forma de pensar e outra. Entre ter um corpo físico e o deixar de ter o corpo físico. Chegamos a essas conclusões na semana anterior, embora com reticências, tenho a certeza de grande parte dos nossos ouvintes. Desculpem a grande parte, mas realmente é o que eu penso. Apenas um se manifestou e agradecemos, mas de verdade nós estamos conscientes que é uma matéria nova, aparentemente nova, porque já vem desde o início dos tempos. A vida e a morte são dois momentos que ocupam a vida do ser humano. Entre o nascer e o partir, ou entre o nascer e o morrer, muitas coisas se passam.
muitos problemas, muitas dúvidas, muitas perguntas. Nós estamos aqui para tentar dar um ponto de orientação, não a solução, mas um ponto de orientação a algumas perguntas que nos queiram pôr. Vamos falar então da vida, uma vez que no programa anterior falamos de morte. E vida é algo que nos acompanha desde sempre. Nos nossos primeiros tempos, mesmo no ato de nascer, nós não temos recordações. Nós não lembramos, salvo em estados alterados. Mas, de verdade, não nos lembramos do nascer. E muitos de nós acabaram por esquecer muitos momentos da nossa vida, da vida de cada um. Momentos da infância. Algumas pessoas que me têm contactado, até mesmo da adolescência, até uma certa parte da vida, são momentos mortos, como se a pessoa não tivesse vivido. Todos nós que acompanhamos outro ser, ou que por qualquer razão nos encontramos junto desse ser ou desses seres, temos uma certa responsabilidade. A responsabilidade de o acompanhar, de o orientar, embora não possamos dar soluções, porque cada um tem o seu próprio caminho. Não há dois caminhos iguais. Não é verdade, Irene? Não há dois caminhos iguais, é bem verdade. É assim, nós, como pais, ou como pessoas que acompanhamos filhos, irmãos, devemos ajudar as pessoas a ter o melhor na vida e a ter uma vida feliz. E onde eu quero chegar é que a semana passada falámos dos jovens que muitas vezes põem fim à vida deles por motivos muitas vezes desconhecidos. Eu queria deixar aqui um apelo aos jovens também, não só aos pais, mas aos jovens. Os jovens muitas vezes pensam que os pais ou as pessoas mais velhas são cotas, são pessoas que estão num à parte. Não é bem assim. Nós muitas vezes não parecemos, mas estamos... como é que é de explicar? Estamos atentos às pessoas. E às vezes, por vezes... eu falo como mãe, neste caso, que é a minha experiência que eu tenho de vida. É assim, por vezes os jovens têm problemas, os jovens estão tristes por qualquer motivo e às vezes vão desabafar com amigos, vão desabafar com um vizinho, esquecendo-se que muitas vezes uma palavra, um gesto ou ser persistente em falar com o pai, mesmo que o pai ou a mãe naquela hora não esteja atento, pode ajudar muito. Eles não se fecharem no cantinho deles. Mas os pais também têm de estar atentos aos sinais que muitas vezes são muito ténues, são muito pequeninos, quase nem se nota. E por isso mesmo é que também digo aos pais que muitas vezes os adolescentes nesta fase que estão a mudar de adolescentes para adultos é uma fase complicada. E uma coisa pequenina que para nós não tem significado nenhum, para eles é um bicho de 7 cabeças. E nós pais não devemos jogar isso fora, nem entender que isso que é uma desculpa qualquer. Às vezes eles dizem que estão doentes, que dói a barriga, ou que estão com dor de cabeças, ou porque fizeram ginástica no dia anterior. Muitas vezes já é um sinal de tristeza, já é um sinal de chamar a atenção. É não deixar isso passar ao lado, porque assim é melhor que o pai ou a mãe, neste caso, vá procurar saber se realmente a dor de cabeça existe, se realmente eles estão doentes, ou se por trás disso há outras coisas. Como quando eles se preocupam às vezes demais. Resumindo, temos que estar atentos aos mínimos gestos. Mínimos mesmo. Na passagem. Eu acho que o que a Irene está a dizer
tem a ver com pais e filhos, e tem a ver com amigos, Com tudo. ou com o estranho com quem nós lidamos no trabalho, Com ou todos. com esta barca na vida, aquilo que nós supostamente chamamos o ajudar, porque Exatamente. muitas vezes o que acontece é que nós achamos que o ajudar é pegar no outro, e quando eu digo outro, digo o irmão, o primo, o filho, o colega de trabalho, quem for, e pegar nele ao colo e levá-lo para onde nós achamos que é a solução. Quando tem que ser a própria pessoa a fazer isso. o caminho. Não, e a fazer o próprio fazer caminho. o- A fazer o exatamente, caminho. exatamente. Nós somos, não sei se formatados culturalmente ou se em termos de espécie isso nos está inculcado de alguma forma como raça, não é? Dentro dos animais, não é? Mas nós temos ideia ilusória que o ajudar o outro é pegar e levá-lo para onde nós achamos que devemos ir. Isto é. E é a vida que nos ensina um bocado que cada um tem que fazer o seu percurso. E que a ajuda que nós podemos dar, e que podemos, sem dúvida, não é escusarmos-nos de dar a ajuda. O facto de cada um ter o seu caminho não nos escusa da responsabilidade de ajudarmos, não é? de todo. O que é uma ajuda que põe o nosso ego de parte, e aí é que vem o busilis da questão. Eu acho. Não projetar nos filhos, não projetar naqueles que estão à nossa volta os nossos desejos, os nossos medos. A dificuldade em ajudar é proporcional à dificuldade em receber essa ajuda, porque se nós pensarmos, eu acho que se a pessoa não recebe ajuda é porque a pessoa também não soube dar. E se a pessoa não soube dar, também é porque o outro não recebeu. A direção é nos dois sentidos. Portanto, se não funcionou a interação, é porque os dois não conseguiram entrar nesse contacto, nessa ajuda. Bloqueou algures, houve ali um bloqueio. Não houve interação, não houve essa. Para haver, na minha opinião, para haver ajuda, tem que haver interação. E, portanto, dos dois lados, portanto, para haver ajuda na direção do pai para um filho ou de um filho para um pai, têm que os dois entrarem em interação. E, portanto, se isso falha, é porque há alguma falha de ambas as partes, no sentido de se comungarem de alguma forma essa ajuda. E aquilo que eu ia dizer há pouco, só que muitas vezes quem ajuda acha que é o pegar no colo e levar para onde nós achamos que é a solução. E não pensarmos só, por exemplo, que às tantas só termos que dar comida a essa pessoa para ela própria ter energia para fazer o próprio caminho. Não é? Por exemplo. Mas nós às tantas achamos que devemos dar comida para ela fazer isto ou aquilo que nós achamos que é certo, não é? E às tantas nós só temos que dar algum suporte para ela própria fazer o próprio caminho. Esse desapego é muito difícil em quem ajuda. E é essencial. Exatamente. Porque sem esse desapego nós não somos pontos de orientação, mas vamos apossar-nos, exatamente, vamos apossar-nos, que o termo é este, é ter a posse sobre a pessoa que está a ser ajudada. E estamos aí a criar um vício terrível, certo, que é o grande vício que como é que eu vou dizer, que graça, portanto que se expande cada vez mais em algumas sociedades ou associações de apoio, na caridadezinha, como dizia um cantor nosso, na comunidade o Zeca Afonso, se não me engano. Não vamos praticar a caridadezinha. Exatamente, é essa caridadezinha que vai projetar no outro aquilo que é nosso. É uma prova de orgulho isso, não é ajuda. É possuir o outro, não é servir de orientação. E nós não temos esse direito. Peço aqui desculpa se vai magoar algumas pessoas, mas a verdade é esta.
É engraçado, Alice, que eu acho que se magoa só o ego dessas pessoas, porque se de facto a ideia é, se nós pensarmos, se nós não tivermos as nossas necessidades básicas satisfeitas, não conseguimos fazer essa caminhada, não é? Ou abraçar a barca da vida. Se a pessoa tiver verdadeiramente fome, se não tiver abrigo, se não tiver as necessidades básicas, não vai conseguir abraçar nenhum desafio nem fazer nenhuma caminhada. Por isso, se nós fazemos o desapego e ajudamos com esse desapego, se alguém nos chama a atenção que estamos a fazer essa tal caridadezinha, às tantas é o nosso ego que está a ser ferido e não a nossa verdadeira vontade de ajudar, não é? Eu creio que nós só podemos ajudar quando dentro de nós já sentimos a pequena centelha de amor. E esse amor vem, como disse a doutora Daniela, exatamente do desapego. Porque senão é posse. Muitas vezes, volto a repetir, muitas vezes nós dizemos eu vou ajudar esta pessoa, eu vou ajudar aquela pessoa, quando na maior parte dos casos estamos a fugir aos nossos próprios problemas, estamos a ocultar-nos. Quando estamos a fugir aos problemas daqueles que nos estão mais próximos, nomeadamente a família. E a Irene começou esta conversa a propósito da relação pais e filhos, não é? E Sim. A propósito da relação familiar. E eu acho, e especificamente até mais na adolescência, não é? Nessa fase mais problemática. E precisamente nessa fase mais problemática, mais vem à tona os pais que querem ajudar, mas dar liberdade para o filho voar, e os filhos que recebem essa verdadeira ajuda, porque a verdade é que é uma fase em que as duas gerações se encontram perante desafios tão diferentes que, se não houver essa pureza na ajuda e na vontade de ajudar, os dois entram em mundos diferentes. Porque se nós pensarmos, os adolescentes estão numa fase problemática em que deixam de ser crianças, não são adultos, não sabem o que são, literalmente, estão à procura completamente. E os pais estão numa fase terrível em que sentem que ainda podem dar alguma coisa aos filhos, porque depois já não vão poder, porque eles são adultos, não é? Portanto, se eu puder ajudar, é agora, não é? E têm grandes ocupações, porque a verdade é que dizem que os avós é que dão o mimo, não é? Os pais ainda estão naquela fase em que têm que trabalhar e educar ao mesmo tempo. E a verdade é que se nós pensarmos na percentagem do tempo que os pais passam no trabalho ou na sua ocupação major, é grande parte do tempo, e facilmente entram numa bolha em que acham que o restinho do tempo que têm vão querer dar aquela ajuda, não é? E às tantas não têm tempo suficiente para repararem nesses pequenos sinais, ou é uma fase em que essa separação é muito fácil acontecer. Eu concordo que quando as pessoas têm trabalho e depois chegam a casa, não têm tempo, às vezes os pequenos pormenores, como uma simples, sei lá, uma dor de cabeça, que às vezes por trás está outras coisas, eu acredito que passa ao lado. Mas uma coisa que eu gostava, assim, não sei se é pedido, mas de falar, os pais têm que pensar que realmente trabalhar é importante, porque é do trabalho que vem o dinheiro para eles poderem gerir as casas e gerir as coisas em casa. Mas também ver um filho, muitas vezes, eu falo pela experiência, ver um filho que se vai por água abaixo, não poder salvar, ou não poder ajudar, ou não ter dado a ajuda no momento certo, ou não ter prestado atenção, e quando a gente já vai dar conta, já é tarde. Haverá algum dinheiro que compense? Mas temos também que ver uma coisa. Não podemos dar ou tentar dar a ajuda toda a um filho que já é adolescente, quando não se criou desde a infância uma ligação de amor. Exatamente. Quando não houve uma partilha
pais, filhos. Por isso, tem de vir desde o ventre da mãe, essa ligação. Sem dúvida que tem de vir desde o ventre da mãe. Nunca cortar os laços de amor que existem entre pais e filhos. Eu acho que a Irene pôs uma questão à nossa sociedade que tem a ver. Qualquer pai tem que fazer um balanço entre o dinheiro que precisa para viver, não é? Aquilo que pode oferir com o seu trabalho honestamente, não é? E aquilo que ambiciona dar aos seus filhos, não é? Porque muitas vezes a relação dinheiro-tempo é inversamente proporcional, não é? Se eu passar mais tempo a trabalhar, ganho mais, passo menos tempo com o meu filho, tenho mais dinheiro para o meu filho. Mas será que esse dinheiro é importante? Pois, como diz a Irene? era aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar. O dinheiro compensa a ausência do pai, da mãe, das conversas, do estar presente. Porque é a mesma coisa que a gente não estar com um filho e chegar ao Natal ou chegar, não sei, cobri-lo de presentes, ou então, olha, eu este fim de semana não posso estar contigo, mas vamos ao shopping, fazemos umas compras, pronto, está tudo compensado. Só que eu estava a dizer que isso punha um problema na sociedade. Porquê? Porque se há... eu digo 50 anos, não faço noção em termos históricos de 50 anos, mas se há 50 anos se estava a falar sobre uma refeição mais repleta por semana, neste momento estamos a falar sobre os tais muitos ou poucos presentes no Natal. E, portanto, isso põe-se, quer a pessoa que ganha 500 euros, como a que ganha 1000, como a que ganha 5000, como a que ganha 50 mil. Tem a ver com o tal pai ou mãe ponderar entre dinheiro e tempo para o meu filho, porque às vezes ele pode ter muito tempo e não gerir esse tempo de forma adequada. Acho que o desafio entre gerir o pouco dinheiro que se tem ou não e o facto de se eu passo mais tempo a trabalhar posso ganhar mais dinheiro e ser importante para o meu filho, ou o tempo? É o tempo ou o dinheiro que lhe faz mais falta neste momento, não é? E sistematicamente isso põe um problema para a sociedade, porque quer os pais, quer os filhos, portanto os filhos são reflexo dos pais. Eu não acho que a geração atual mais nova seja mais consumista do que a mais velha. São as duas gerações consumistas, porque só acho que a geração mais nova é reflexo da mais velha. Mas sempre foi assim. Não é? Porque se os mais novos esperam prendas é porque os mais velhos criaram essa expectativa. Por isso é que a Alice estava a dizer, e bem, tem que ser logo de início, não pode ser, portanto, este acompanhamento tem que ser estas conversas, este estar presente, ou incutir certos valores nos filhos, tem que ser de início, não é cobri-los de presente, porque nesta altura podemos. De início é dinâmico, não é? Portanto, sempre. Não pode ter sido no início e depois perdido. É sempre, não é? E depois sem interrupções. E é a mesma coisa que, por exemplo, a doutora Daniela estava agora a dizer, uma pessoa que ganha, imagine, 500 euros e dá ao filho umas sapatilhas de 20 euros, não é? E de repente muda de estatuto e ganha 1000 euros e já vai dar ao filho umas sapatilhas. Passa a publicidade. Umas sapatilhas de 100 euros porque pode. É assim, acho que ele pode continuar no mesmo ritmo e usar o dinheiro para outras coisas, até quanto mais você, até para uma diversão com o filho ou passar um fim de semana junto com a família, esse tipo de coisas, não material. Eu ponho a questão de uma forma diferente, Irene. É pensar exatamente em duas pessoas que ganhem 500 euros, por exemplo, e em que a pessoa que ganha 500 euros, se ficar a trabalhar em horas extras das 7 às 10 da noite, por exemplo, oferece as Nike ao filho de 100 euros, vulgo publicidade. Ou então vai jantar com o filho a casa. As escolhas são difíceis, especialmente. Não é? Quer dizer, vou intervir e o balanço põe sempre as duas pessoas que ganham 5.000 euros, não é? Uma, se for jantar a casa, não oferece um carro ao filho, e a que for jantar a casa não oferece. Temos que ver uma coisa, porque estamos a viver um momento realmente consumista. E nas escolas, os miúdos são pressionados a terem roupa de marca e material de marca.
o filho vai pressionar o pai, ou a mãe, e a mãe, claro, os pais, a comprarem esse material. E os pais veem-se obrigados quase a trabalharem se não tiverem a força e se não tiverem criado a ligação entre pais e filhos. Ou então vai haver aqui um grande abismo que se vai criar entre pais e filhos. Temos que ver isso também. Porque estamos aqui a discutir na teoria, mas temos também que ver a realidade de certas escolas em que os miúdos, se não foram educados a terem a personalidade de dizerem não, o meu pai só me pode pagar isto e eu prefiro ter tempo com ele. Porque é muito fácil entre nós adultos estarmos a discutir esta temática, mas temos que explicar aos miúdos ou aos adolescentes o que se está realmente a passar e pô-los ao corrente. Eu acho, Alice, é que o problema põe-se entre pares, ou seja, esses pais do miúdo que podem ou não comprar marcas, se tivesse que se confrontar no balneário com os outros pais com ou sem marcas, vai ter os mesmos problemas. Exatamente. Portanto, entre pares, sim. Há que assumir essa atitude. Portanto, nós como pais também temos o papel, não é só perante o nosso filho de dizer tu tens que ter coragem, nós temos que dar o exemplo. Mas para um pai é diferente esse assumir é a pequena semente isso. Que nós na sociedade podemos fazer diferença, senão temos. Mas um adulto assume mais facilmente, porque um adulto sempre tem a experiência da vida. Se calhar precisa de quebrar um bocadinho o orgulho. Às tantas é uma mais criança muitas vezes nem tem consciência. Sim, não? Mas uma criança muitas vezes é objeto de ridículo que um adulto não deixa ser. Uma criança pode ser perseguida, pode levar a perseguição. Eu sei de alguns casos em que os miúdos são perseguidos. Sim, mas por isso é que eu acho que nós, como adultos, aí não me estou a pôr como pai, estou-me a pôr como adulto e estou a incluir auxiliares administrativos, pais, que presenciem esse tipo de bullying, esse tipo de chantagem. Nós temos que fazer parte daqueles em que não permitimos isso. E eu tenho filhos e eles podem ser sujeitos a isso, e quem me dera um dia ter a coragem, se o meu filho for sujeito a esse tipo de bullying, fazer uma reunião, por exemplo, com os outros pais e não só confrontar o outro miúdo, confrontar os pais do outro miúdo, que foi, por exemplo, o agressor na situação de bullying. Eu não queria ir muito por aqui, porque isso ia nos levar a alguns casos que eu conheço. Os pais são famílias perfeitamente disfuncionais, os pais são separados. Certo. Mas isto é uma questão da muito sociedade, complicado. Não é? Nós todos participamos nisso. É realmente a sociedade que tem de mudar na essência. Eu diria que é a própria sociedade que tem de acordar e como eu acho que acontece atualmente, estamos a viver não uma crise financeira, mas uma bruta crise de valores. Sim. E é isso que está em causa. É mesmo brutal a crise de valores que estamos a viver, que estão totalmente invertidos. Se nós pensarmos em termos evolucionais, a crise financeira até é altamente oportuna. Sim, é perfeitamente. Não queria falar muito disso, mas é perfeitamente. É feita. Apesar de um preço brutal, é fictícia, não é? Porque ela no fundo é fictícia. Sim, mas. Foi provocada, mas. Isto vou deixar aos economistas, porque o que realmente nos interessa é as consequências dessa crise e aquilo que é mais importante, que são as pessoas que vivem ao sabor da barca da vida. E a barca que agora está toda a chutar, ou está a preparar-se para durante umas semanas chutar a bola e nos colocar aqui ou substituir aquele papel que o Karl Marx dizia, que a religião é o ópio do povo, agora é o futebol, não é? Estou a falar do Campeonato do Mundo de Futebol, que vai começar, para esta altura já estará a acontecer a cerimónia de abertura, que é sempre lindíssima. Só ia dizer uma coisa ao Dinis, que há quem diga que há 3 ópios do povo, que é a política, o futebol e a religião. Portanto, se nós alternarmos em termos de notícias e tudo, às tantas nós andamos a alternar entre estes 3 ópios, não é? Exatamente. Não é? As notícias, não é? que nos entram envenenam porta adentro.
envenenam. Todos os dias e conforme o interesse ou a conveniência dos senhores do mundo, permitam-me falar assim, ou permite-me falar assim. São mesmo os senhores do mundo. Nos vão formatando e moldando. E com o futebol, realmente, e a religião, que já o era quase na totalidade no tempo do Karl Marx, daí a sua... ele ter dito esta expressão que ficou, não é? Que ficou para a história, mas de facto, entretanto, outros ópios, e a doutora Daniela concorda comigo, outros 2 ópios foram acrescentados a eu esse. comento isto porque se nós pensarmos, por exemplo, nos últimos 3 meses em termos de notícias, nós passamos da beatificação de um Papa para a crise no país porque o Tribunal Constitucional não aprova as leis do governo, para o Mundial de Futebol. A seguir o Mundial de Futebol vai acabar e, portanto, nós vamos voltar ao Tribunal Constitucional, porque durante o futebol não vai haver tribunal para ninguém, e, portanto, nós às tantas alternamos entre esses 3 interesses, não é? E embora não queira discutir política, vão reparar que neste intervalo em que se fala de futebol, muitas leis vão ser aprovadas e leis que mexem profundamente com a nossa realidade, com o nosso cotidiano, apenas porque estamos todos distraídos com o futebol. Pois uma das coisas, uma situação sintomática é os problemas climáticos ou ambientais que ainda há relativamente pouco tempo estavam tão em voga, preocupavam tanta gente, todos os dias era notícia e agora pode estar aí. Mas eu então aqui abro um parênteses à nossa conversa e vou recomendar vivamente, mas realmente com toda a força, vejam um programa que se chama Cosmos, ou leiam um livro. Passa na National Geographic, quem tem os canais estrangeiros quase toda a gente tem, mas ninguém vê. Passa à segunda-feira. É realmente muito, muito importante ver este programa, porque ele fala de toda a nossa realidade, quem somos, que somos pó das estrelas, como viemos parar a esta terra, porque é que a terra tem vida e o grande perigo, o enorme perigo que estamos a viver, em que neste preciso momento vamos ter a humanidade vai ter que tomar uma grande decisão ou perdemos o planeta para sempre. Com o aquecimento global, já aconteceu anteriormente, já aconteceu em Vênus e aqui na Terra já aconteceu. Simplesmente não havia a poluição, não havia a vontade humana. Neste momento é urgente tomarmos consciência de que podemos estar a lançar o planeta numa corrida em que não há retorno. E tudo isto somos nós que temos de decidir no nosso íntimo, toda a humanidade. Algumas pessoas, e muito poucas a nível mundial, já viram esse programa. Mas somos muito poucos a vê-lo ainda e a tomarmos consciência. Vem na sequência do Cosmos do Carl Sagan? É mesmo. Portanto, o programa foi feito pelo Carl Sagan e ele escreveu o livro ao mesmo tempo que fazia este documentário, que é muito simplificado, está perfeitamente acessível a toda a gente, quer tenham estudos, quer não, e acorda-nos, tenta despertar-nos realmente para o grande perigo que estamos a viver. Eu cito muito este senhor, eu tenho grande apreço pelo Paulo Borges, que publicou hoje no Facebook um seguinte pensamento que eu não vou dizer todo, porque, mas a parte diz: as supostas democracias governadas pela direita, pelo centro ou pela esquerda são as mais ferozes, ou melhor, as mais atrozes ditaduras para os animais e a terra. Mas a maioria dos supostos democratas nem sequer tem consciência disso ou acha normal. Depois o resto não vou dizer. Vamos falar que não são só os supostos democratas, somos todos nós. Todos, sem exceção. Sim, mas aqui a posição do Paulo Borges tem a ver com... Sim, mas realmente somos nós todos que temos de tomar ele aqui está a tomar uma posição político-partidária, porque ele, embora sendo... Pronto, acho que já não é o presidente da União Budista Portuguesa, mas faz parte também exatamente, mas partido. Aqui não tem a ver com religiões, não tem a ver com políticas, não tem a ver com nada a não ser com a humanidade em si.
É realmente o nosso dia-a-dia, nós, no dia-a-dia, que temos de tomar atenção. Temos de viajar menos sozinhos, os carros andam muito só com uma pessoa. E agora, às comunidades, aos responsáveis, de preverem meios de transporte necessários, para que as pessoas não tenham que andar tanto de carro sozinhas. Isto é, haver só uma pessoa e muitos carros. Porque estamos a poluir, estamos a criar dióxido de carbono, está a criar-se o efeito de estufa que pode não ter retorno, como eu disse. Temos de começar a não gastar tanta água. Não é preciso gastar tanta água. No banho podemos poupar. Poupamos no gás, poupamos na água. Podemos separar o lixo. São coisas pequeninas. Um apelo às câmaras municipais. Aqui na Santa Maria da Feira é uma vergonha. Para mim é um escândalo não haver os cestos de lixo nas ruas. Não há. Mesmo que as pessoas tenham um pouco de consciência e queiram pôr um papel, uma garrafa no lixo, não podem, não há. Ou levam, como eu faço, no bolso até chegar a casa, ou então não há onde ponha no chão e depois vêm dizer que as ruas estão sujas. Isto aqui não faz sentido. Alice, mas há quem não separa o lixo porque acha que está a atirar pessoas para o desemprego. Não tem nada a ver com desemprego. Não, mas há quem isso pensa, não existe. há quem pensa assim. Mas pelo contrário, ia esclarecer já agora porque até conheço muitas pessoas com e a formação não tem nada a ver com isso, nem o dinheiro, nem nada, mas isso é uma ideia ilusória, ou seja, não existem pessoas nas hectares e nos centros de recolha de lixo a separarem o lixo. Eu tinha um grande amigo meu, por exemplo, que tinha essa ideia e eu esclareci isso com a Lipor. Não existem pessoas a separar o plástico, as garrafas, o vidro. Existe sim, ao contrário, nos centros de recolha de vidro, por exemplo, no sentido do vidro ficar com melhor qualidade, pessoas a separar o lixo que não é vidro para o resto. Portanto, se nós pensarmos, nós criamos mais emprego quando fazemos a recolha seletiva do lixo. Exatamente. Não, mas o Dinis pôs um problema muito preponderante, porque ainda um amigo meu, e eu achei incrível, e nós fomos resolver, ligamos ao Lipor para ter certeza absoluta do que estávamos a dizer. Mas para além da questão de emprego ou desemprego, a verdade é que um plástico no chão dura muitas centenas de anos. Um vidro no chão dura muitas centenas de anos. Nós estamos a poluir completamente o nosso planeta. Alice falou da água, a indústria da água, sim, estas garrafinhas de plástico, dizem alguns estudos que é das mais poluentes do mundo. Por causa do plástico. Sim, por causa do plástico, exatamente. E não é só poluente, é, por exemplo, fonte de doença. Porque a água, a garrafa de plástico sujeita ao calor, liberta uma coisa, por exemplo, que é o BPA, que é um bifosfonato, que é das maiores causas de cancro, e isso está provado, por exemplo. Então, sabendo isto, continuamos. Só que nós, como sociedade, não criamos alternativas, por exemplo, em todos os locais de trabalho, haver um filtro, por exemplo, que se adapte na água canalizada e todas as pessoas poderem usufruir, por exemplo, de água filtrada, porque nós com certeza não vamos querer beber água não filtrada. Então, se todas as pessoas naquele local de trabalho, aí já se poupava, por exemplo, umas 100 ou 200 garrafas de plástico por dia. E podem crer que funciona. E funciona muito ou bem. Ou nos cafés, por exemplo, venderem copos de água filtrada, por exemplo. Exatamente. Em vez de... Porque se eu puder pagar 20 ou 30 cêntimos por um copo de água filtrada, provavelmente não me importa beber o copo de vidro na água filtrada em vez de uma garrafa de plástico. Ou simplesmente reaproveitarmos nós as garrafas. Tão simples quanto isso. Na vez de irmos comprar uma garrafa nova, termos nós um filtro e voltarmos a encher a garrafa. Se reaproveitarmos também os plásticos na reciclagem, voltamos é uma forma de reaproveitar a garrafa. Porquê que não o fazemos? Porque somos preguiçosos, porque não estamos despertos para este problema, porque pensamos, o outro faz, é só mais uma garrafa. Mas o fazer um bocadinho, cada um fazer um bocadinho faz toda a diferença.
E é aí que começa Também estamos a fazer caminho nessa área, não é? Todos temos que... Porque nós também podemos fazer mais, mesmo aqueles que fazem muitos bocadinhos. Pode fazer muito mais. A nossa caminhada ambiental é quase igual à nossa caminhada pessoal de cada um. Exatamente. E depois vamos queixar-nos porque existem o vento, as mudanças climáticas. Existe muito vento no inverno e no verão atualmente, porque há grandes diferenças térmicas, porque dizem, e passo entre aspas, que os astros estão malucos, que é por causa dos foguetões. Sim, também é, porque o lixo à volta da Terra também começa a causar transtornos. Todos os satélites, todos os foguetões, toda essa lixeira que está à volta, todos os satélites espiões, tudo que está em órbita da Terra também provoca. É verdade. Todas as redes de internet, Wi-Fi de todas as casas. Se nós tivéssemos uma visão de todos os raios que nos atravessam, neste momento, acho que caíamos para o lado desmaiados. É rádio, é televisão, é internet, é os telemóveis, é os satélites, é os raios de comunicação entre países. E a nossa dificuldade de nos desapegarmos disso tudo. E agora imaginem o que é que isso vai provocar, porque nós somos energia, o que é que isso vai provocar em nós, na nossa mente, na nossa psique. O que é que isso nos vai provocar? Imaginem. Sem falar na música que cada vez é mais violenta, nas ondas que emitimos de medo, nas ondas que emitimos de pensamento negativo. Tudo isto são ondas também. Tudo isto nos afeta enquanto grupo humano, enquanto homens. Enquanto família. Sim, humana. a grande família da humanidade. Portanto, façam uma pequena ideia até que ponto somos bombardeados, até que ponto é que o nosso corpo físico e a nossa mente, a todo momento, a toda a hora, é bombardeada por toda esta tralha que não tem outro nome. É mesmo uma tralha. A Barca da Vida é o tema em debate. Aliás, começamos já na passada semana, em estúdio Alice Marques, Irene Pinto e Daniela Fontes. Os nossos ouvintes é que provavelmente já estarão com os olhos em São Paulo. Parece grande, é sempre muito, são sempre muito bonitos os espetáculos de abertura, quer dos Jogos Olímpicos, quer de Mundiais de Futebol. E continuamos aqui, portanto, não temos ainda a participação de qualquer ouvinte, mas temos a nossa. Poderá fazê-lo. E para isso ainda é tempo. Tem os números habituais 256 336 187 e 913 150 843. Continuamos a navegar na Barca da Vida. E à medida que o Infinitos vai decorrendo, eu vou-me dando conta que há tanto a mudar, tanto, e falo por mim também, eu tenho tanto a mudar, mas à medida que vamos avançando nas terapias, nos problemas, nas pessoas que aqui vêm e que contactam de uma forma ou de outra, vemos que realmente é urgente despertar para a nossa realidade. Sem mais, apenas olhar para o lado. Apenas não ver só o futebol, ou ver o que está para além do futebol. Ou então ver mesmo o futebol. E quando eu digo isto é ver todos os milhões que envolve, toda a carga humana que acarreta, quantas pessoas não vão ter imensos problemas e se metem em dívidas e créditos e vão criar ainda mais depressões só para ver o futebol. Vamos ver o que se passa realmente em campo. Um a puxar para uma equipa, o outro a puxar para outra, e eu puxo por Portugal, é evidente, daqui sou culpada, mas ver toda a violência entre os jogadores, o que nós fazemos para conquistarmos um atributo, tudo aquilo que está em causa. Vejam, mas vejam mesmo o futebol, não com os olhos tapados
mas vejam mesmo tudo o que está envolvido. E já agora, e se virem, hajam. Vamos agir, porque é tempo também de agir. E agir começa por nós, não começa pelo outro. Estamos a aproximar-nos do fim. Estamos, sim, senhor. Mas eu ia estava a ver se me lembrava aqui de uma história muito engraçada de um padre jesuíta que era o António de Melo, que, enfim, não tinha propriamente relações muito boas com o Vaticano. Era um senhor que bebeu de várias religiões. Sim. E tinha histórias muito engraçadas, e uma delas era Jesus Cristo que foi ver um jogo de futebol. E depois uma equipa marcou o golo, ele festejou o golo, e depois o adversário marcou um golo, ele também festejou o golo do adversário. Ficaram todos intrigados com os festejos, como é que ele não era adepto de uma, era adepto das duas. Pronto, e depois quiseram crucificá-lo. Basicamente era esta história. Já agora, já que falamos de futebol tão fortemente, vamos ver quais são as origens de futebol. O futebol era um jogo ao Deus Sol. Vejam aquilo a que prestam, continuamos a prestar culto aos ídolos. Havia duas equipas que representavam o yin e o yang, a noite e o dia, o masculino e o feminino, o mais e o menos, negativo e positivo, e que entre si tinham um disco que representava o sol, portanto o Deus da vida. E as equipas disputavam entre si, como em todos os livros sagrados, há sempre a luta entre o bem e o mal, entre a noite e o dia. Aqui era exatamente isso. Era a disputa do sol, que era a bola, ou o disco, entre o bem e o mal, entre a noite e o dia. E assim nasceu o futebol. O curioso é a linguagem, os termos que são termos de guerra, termos bélicos. Era uma luta. Porque são linhas de defesa, as linhas avançadas, os derrotados, e as linhas médias. E no posicionamento dos exércitos é exatamente assim. Mas os derrotados, por exemplo, na cultura sul-americana, nos maias, os jogos, os vencidos eram mortos. Portanto, era um jogo extremamente violento, e continua a ser extremamente violento. Perdeu-se foi o culto ao Deus Sol, ao Deus da vida, porque nós todos dependemos do Sol. A vida neste planeta depende do Sol, não podemos esquecer-nos. Mas é também um jogo muito bonito, o futebol. De resto, há quem defenda, há quem diga que o futebol pretende fazer ou o jogo da bola o jogo de futebol é fazer com os pés aquilo que se faz com as mãos, com naturalidade. É um jogo muito bonito. Eu próprio gosto muito de futebol, só não joguei mais porque tinha uma fraca relação com a bola, não tinha habilidade. Gosto mais da bicicleta, tenho muito melhor relação com a bicicleta, mas gosto muito de futebol, e quando estamos a falar desta forma, não é criticar o futebol, mas toda a envolvência que há. Exatamente. E o uso deste magnífico desporto como um ópio que nos vai tentando adormecer para a realidade, para aquilo que nos vai adormecendo e escondendo o caminho que devíamos seguir. Penso eu. E são 8 horas praticamente. Ficou prometido no último programa que faríamos uns instantes de relaxamento. Por isso eu vou pedir à Irene que diga as últimas palavras da parte dela, e desde já lhe agradeço a presença aqui. Olha, eu queria lembrar aos nossos ouvintes que a feirinha abre amanhã. A feirinha no Caminho da Montanha. No Caminho da Montanha, e sábado. Onde fica o Caminho da Montanha? Santa Maria de Lamas, número 545, na Rua de Santa Maria. E na próxima semana também, portanto, apareçam, tem coisas muito giras, baratas, uma forma de fazer compras e de fazer face à crise também. Por outro lado, peço aos pais e peço aos adolescentes que tentam ter pais, isto é, as pessoas tentem ter uma boa relação entre todos,
tentem conversar, tentem ser tolerantes, tentam compreender uns aos outros, tentam, como nós agora acabamos de fazer, dar um pequenino passo para isto mudar, só um pequenino. Basta um dar um pequenininho, um pulo, e o outro, e depois acabamos por alcançar. Obrigada, Irene. Doutora Daniela Fontes. Foi um prazer, pronto. Vamos ter a presença dela proximamente. Irá ser o prazer. Vai ser de todos nós. Não, sim, mas a doutora vai ter esse prazer de partilhar e os nossos ouvintes de ouvirem brevemente, não é? Sim. A Inês quer acabar de sua parte, por favor, para eu te fazer o relaxamentozinho de alguns segundos. Não, bem, eu também posso, mas eu acho que a doutora Daniela não acabou o raciocínio. Não, já disse tudo. Acabou. Só disse mesmo. Pronto, para mim também foi um prazer, é sempre um prazer partilhar, participar neste espaço que a Rádio Clube da Feira em Boa Hora aceitou disponibilizar uma outra perspectiva, uma outra forma também, como é que eu ia dizer, uma nova perspectiva que surpreendeu muita gente, porque muita gente inicialmente até pensava que isto era um programa de uma seita ou de uma... Não estamos ligados a qualquer seita nem qualquer religião. Mas é de facto, e nos permite, principalmente aos convidados da Alice e da Alice, mostrar novos caminhos, novos rumos, e para mim é um prazer enorme fazer parte deste programa. Mas a Alice ainda não falou do convívio que aconteceu do Caminho da Montanha. Sim, ainda não falei, não sei se vou falar hoje, apenas... E o 11º aniversário. Foi o 11º aniversário do Caminho da Montanha, que já agora é uma instituição que não é instituição, portanto não tem fins lucrativos, é um centro de desenvolvimento pessoal. Tudo o que fazemos é por amor, ou no caminho de tentar encontrar o caminho do amor, o grande amor, não o amor de homem e mulher, é evidente.